Hoje nós estamos aqui na entrevista dos candidatos a prefeito de Avaré com o candidato Marcelo. Para que todos saibam, nós fizemos uma reunião prévia com todos os candidatos ou seus representantes. Não esteve presente apenas o candidato Denilson Ziroldo. Os demais serão entrevistados e vocês irão assistir ou ouvir a entrevista nas emissoras do grupo JBMS. Iniciando aqui, vamos sortear o primeiro tema para Miguel Shibani. Cultura. 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 O candidato Marcelo, aqui em Avaré, cultura que a gente só conhece é fan pop só. O que você tem mais em mente para trazer para a população de Avaré? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Wagner Júnior. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com os eleitores nesse canal de comunicação que atinge grande parte da cidade de Avaré e da região. De fato, a FanPop é um evento anual muito importante para Avaré, que promove e fomenta a música popular brasileira. Mas não é só isso que é a cultura de Avaré. A cultura, na verdade, independe de ações de governo. A cultura é a raiz da cidade, a história, o vínculo das pessoas com as suas artes. Artes plásticas, dança, não é? Teatro, música. O poder público tem que fomentar, tem que dar o palco para que os artistas se apresentem. Eles precisam de um ambiente para mostrar o seu talento, né? Aquilo que aprendeu, aquilo que ele vive na sua arte. Nós temos também aqui em Avaré Memorial de Janira, que eu construí com as minhas próprias mãos em 2008, e ali é um ambiente para resgatar a memória dessa artista avareense, que é a Djanira Mota, que estava perdido, né? Esse trabalho da Djanira, bonito no Brasil e no mundo afora, as cores que ela pinta, né, contando a história do povo brasileiro, estava se perdendo. Nós construímos um memorial de Djanira para resgatar essa história da pintora avareense. E então, assim, é um apoio, um incentivo às artes plásticas. Nós pretendemos, Miguel, construir um complexo de cultura capaz de abrigar um teatro para 500 pessoas, pelo menos, para recolocar Avaré no radar dos eventos do Estado de São Paulo em relação a teatro. Quanto tempo Avaré não recebe uma peça teatral? Porque não tem um teatro para receber os artistas e o público. Nesse mesmo complexo cultural, nós teremos salas para dança, para exposição de artes plásticas, de modo a promover e girar mais eventos culturais em Avaré. Além disso, nós pretendemos, junto com as escolas da Rede Municipal de Ensino, falar mais sobre a história da cidade, né? Dos grandes nomes que passaram por aqui e marcaram a sua trajetória na cultura também. Próximo tema, candidato. Professor Júnior vai perguntar sobre educação. Candidato, falou-se muito sobre as escolas cívico-militares ultimamente. O senhor é contra ou a favor? A minha esposa, Elaine, é professora da Rede Municipal de Ensino. Ela tem 2 cargos, de manhã e à tarde, concursada, várias pós-graduações. Eu me sinto muito à vontade para falar do assunto educação, porque em casa eu consigo interpretar, né, o enfrentamento diário do professor avareense, as suas lutas e os seus sonhos. A escola cívico-militar é, na verdade, um ambiente de disciplina, não é? Que orienta as crianças para um caminho de retidão, de respeito, de civismo. Eu entendo, doutor, que nesse aspecto da escola cívico-militar, quem tem que decidir são os pais. Não é? Os pais, se tiverem o desejo e a demanda existir na comunidade escolar, os pais concordarem com a escola cívico-militar, nós temos que implantar. Então, nesse aspecto, sou a favor de um debate democrático entre a comunidade escolar, desde que preserve a autonomia do professor em sala de aula, mas que haja a cooperação da Polícia Militar para que as crianças tenham a oportunidade e a opção da escola cívico-militar. Se os pais assim desejarem, eu acho que é justo e vamos implantar. Próximo tema, candidato Miguel Shibani. Emprego. Emprego. Candidato Marcelo, nós somos cidade turística e você acredita que nós tem a empresa qualificada para isso, para receber o turismo? Nós estamos preparados, o nosso empregado para isso?
como vamos gerar emprego, porque a indústria é difícil de vir para Avaré. Qual a sua ideia sobre isso? Olha, Miguel, nós já avançamos em algumas áreas de geração de emprego na economia criativa em Avaré, que tem a ver muito com o turismo, né? Avaré consegue conciliar as duas vocações, a vocação turística da cidade até a represa e a vocação industrial e tecnológica da cidade até a Castelo Branco, né? Então não há impedimento por ser estância turística para receber investimentos de empresários, né, indústria. Eu acredito muito que a Avaré tem que avançar muito nesse pensamento econômico de desenvolver a cidade na questão industrial e econômica, concomitante à economia criativa e ao turismo. Veja que a Avaré tem um parque industrial, tem 5 em Botucatu. A Avaré tem um parque industrial incompleto, inacabado, né? Falta pavimentação, energia elétrica, internet, né? Várias áreas do atual Parque Industrial de Avaré estão ociosas porque o critério para a distribuição dessas áreas não foi um critério técnico-econômico, não foi avaliado da empresa se ela tinha capacidade mesmo de fazer a gestão, de investir, né, de ter aí um projeto econômico a curto, médio e longo prazo para poder instalar a sua atividade empresarial e recuperar o seu investimento. Mas as áreas que estão ociosas dão conta de uma incapacidade econômica de algumas empresas que não conseguiram investir, né? E não querem devolver para o município. Aí tem que entrar com uma ação judicial para retomar a área na justiça e isso leva anos. Eu penso em criar em Avaré um parque tecnológico, colocar Avaré no radar de investimentos de grandes empresas, né? Nós temos aqui a área da Onça, 68 alqueires, uma área plana, ao lado uma subestação de energia elétrica da CPFL, prontinha para estender energia elétrica para empresas, e também um novo parque industrial. Além de a gente investir para terminar o atual parque industrial, deixar ele bem aparelhado para receber os empresários de Avaré, também nós temos que pensar num novo parque industrial, junto com um parque tecnológico. O jovem hoje não tem opção, ele vai embora de Avaré. Um parque tecnológico pode dar ao jovem uma oportunidade de trabalho em empresas de tecnologia, né? Tem um exemplo de Osasco, né, cujo prefeito Rogério Lins é meu amigo. Osasco derrubou a alíquota do ISS para 2% na pandemia. Com isso atraiu Shopee, Mercado Livre, Uber, não é? iFood. Brasil inteiro na pandemia, na sua casa, comprando comida, ISS caía em Osasco. De 2 bilhões de orçamento anual foi para 5 bilhões de reais. Então, a Avaré tem que também pensar de forma estratégica num projeto que vai reunir especialistas, empresários, academia, temos aqui boas faculdades em Avaré, para discutir um projeto e criar uma comissão para buscar investimentos. A Avaré nunca pensou nisso, temos que pensar nisso. E a gente consegue manter, né, o incentivo ao emprego no turismo, ao mesmo tempo que a gente também consegue investir em tecnologia e buscar novos investimentos para um parque industrial e um parque tecnológico na Fazenda da Onça. Sorteio de mais um tema, candidato. Professor Júnior. Funcionalismo público. Candidato, nós sabemos que a nível de Brasil, as caixas de previdência, as caixas próprias dos municípios são deficitárias e Avaré não é exceção a essa regra. Inclusive o CRP, muitas vezes, por não estar com essa adimplência, atrapalha o recebimento de vários recursos. O senhor acha que a Avaré deve manter o regime próprio através da Caixa ou deve migrar para o regime geral de previdência? Manter o regime próprio. Acho que funciona bem a Avaré. Tem deficiências? Tem, mas a Avaré pode manter a Avaré Prev, regularizar o CRP, que é fundamental. Esse ano na Câmara, inclusive numa audiência pública que eu provoquei, a Prefeitura fez um pagamento para a Avaré Prev de uma mensalidade em atraso e regularizou o pagamento, né? A Avaré Prev agora está buscando o CRP. O CRP permite que o município conquiste recursos do governo federal para outras áreas, senão saúde e educação, que são verbas carimbadas, né? E eu defendo a manutenção da Avaré Prev. Tem um prédio próprio, uma boa estrutura, bons funcionários, atuam com transparência. Isso garante que o servidor público vai se aposentar e ter um futuro digno. Próximo tema, candidato Miguel Chibani. Agricultura e meio ambiente. O município nosso é um município que tem tendência, já teve passado agrícola, cooperativa de leite, um monte de coisa. Qual que é a sua ideia para preparar o produtor rural nosso para buscar recursos, buscar crédito e expandir o agronegócio em Avaré?
Hoje nós temos várias linhas de crédito para o produtor rural, né, dos bancos, também do governo federal. É uma relação direta entre o produtor rural e o governo federal, através dos seus bancos e suas instituições financeiras, né? E a Avaré tem que pensar no local, arrumar as estradas, manter as estradas em ordem para escoar a produção, para que o produtor rural possa entregar o seu produto, a sua mercadoria na cidade. E a gente tem todo esse cuidado de tratar bem aquele que produza o alimento da cidade toda, né? Então, nós teremos no governo uma Secretaria de Agricultura eficiente, que dê atenção, abrace e que também facilite o acesso dos produtores rurais a maquinários, a recursos financeiros também do governo federal. A gente entende que muitas estradas rurais, né, estão deficitárias, há uma reclamação muito grande também no transporte escolar da área rural para a cidade, e nós temos no nosso radar também, no nosso plano de governo, ações efetivas para apoiar aquele que produz na área rural. Próximo tema, candidato, professor Júnior, vai perguntar a respeito de saúde. Candidato, na sua opinião, em termos de saúde, qual que seria a prioridade para o município? Olha, eu estou na Câmara há 3 mandatos como parlamentar. A gente conversa com muitas pessoas todos os dias, né? A saúde pública de Avaré é um grande problema, né? A gente podia estar muito à frente em relação à oferta de médicos especialistas, exames clínicos mais ágeis e também medicamentos. Há um caos em Avaré invisível que somente quem sente é aquele que precisa de um medicamento. A cidade não enxerga. Vai buscar o seu medicamento e não encontra. É uma dor grande para as pessoas. E quando o médico prescreve aquele medicamento, não é para daqui 2 semanas, 3 semanas, um mês, é para agora, é imediato. Então, a gestão pública atual peca muito na distribuição e entrega de medicamentos. O avareense, a dona de casa, a pessoa idosa, ela precisa ir para Bauru, para Botucatu, para outros municípios, para ter um médico especialista pelo SUS, não é? A gente poderia ter isso aqui, para evitar o deslocamento e o desgaste de famílias que vão para fora, para encontrar um médico especialista que vai dar a ela uma consulta, um tratamento adequado. É difícil para o avareense enfrentar a situação da saúde pública na rede básica, especialmente. Nós estamos propondo um mecanismo que dá certo em outros municípios, que é o poupa-tempo da saúde. Você tem um espaço físico com salas, você estuda e define qual é a demanda represada em várias áreas de especialidades médicas, você contrata médicos especialistas para zerar aquela demanda. E você atende no mesmo local essa demanda represada, você faz ali mesmo exames clínicos, laboratoriais rápidos e também entrega ali o medicamento, para facilitar e poupar o tempo das pessoas que sofrem na expectativa de uma consulta médica. Além disso, o pronto-socorro de Avaré está superlotado, é um problema histórico que ninguém conseguiu resolver ainda. Nós estamos propondo a criação de 4 polos na cidade. Serão clínicas da família, que abrirão até às 22 horas, terão entrega de medicamentos nesses 4 pontos, para facilitar também o acesso das pessoas, para não descerem até a cidade para buscar o medicamento. E, além disso, alguns exames clínicos ali, nas 4 unidades. Isso é caro? É muito caro, né? Porém, nós temos, para esse ano, na saúde, 126 milhões de reais. Se for corretamente aplicado, cortando desperdícios, cortando recursos que não têm muita utilidade para algumas situações, cortando despesas que não são adequadas, nós teremos recursos para implantar, nos 4 anos de mandato, 4 clínicas da família, para atender até mais tarde com clínico geral, pediatra, cardiologista, ginecologista e também um geriatra. Porque a população idosa que mora na periferia não tem acesso a um geriatra também. Você consegue desafogar o pronto-socorro levando para as regiões da cidade, né, uma clínica da família que atende com médicos especialistas, com exames clínicos e entrega de medicamentos. Essa é uma solução que nós apresentamos para trabalhar na saúde pública de Avaré. Candidato, não dá tempo de fazer outra questão. O senhor tem aí 50 segundos aí, 40 segundos para qualquer
manifestação. Tô livre? Tá livre, tá livre. Não, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nesse canal de comunicação que atinge uma massa avareense. Quando decidi concorrer a prefeito de Avaré, eu tive a seguinte convicção: vou participar do debate, vou participar de entrevistas, porque é inerente à campanha eleitoral que o candidato se manifeste, explique as suas propostas, defenda as suas ideias, né? Converse com o eleitor, leve a ele as suas bandeiras, as suas causas. Então, estou aqui com transparência para falar com todos os avareenses e convencê-los a votar no 20 para a mudança de verdade em Avaré. O candidato encerrou seu tempo. Muito obrigado. Obrigado. Olá, pessoal, estamos aqui de volta na semana das entrevistas com o candidato Marcelo. Candidato a prefeito Marcelo. Então nós vamos continuar sorteando os temas agora. A pergunta agora vai ser sorteada para habitação. Habitação. Candidato Marcelo, Avaré é carente de habitação, pelo pessoal que vem de fora para cá, enquanto o aluguel é muito caro, tem deficiência em moradias, e Avaré é uma das poucas cidades que eu vejo que não consegue pegar o CDHU. O que você tem de visão sobre isso? Nós acompanhamos recentemente muitas cidades da região, menores que Avaré, anunciando conquistas de casas populares do CDHU, né? Porque tem uma boa relação com o governo de São Paulo, uma boa articulação, e consegue, né? Avaré tem alguns espaços, né, para poder sediar e abrigar casas populares. Aquela sensação do avareense de ter a chave da casa própria, né, após um período de cadastramento e sorteio, isso não acontece em Avaré há 8 anos. O sonho de ter um lar, de morar com a sua família ali, com os seus filhos, em uma casa que é sua, que é própria, e isso o avareense não experimenta há 8 anos, não vem uma casa para cá. É preciso restabelecer os vínculos com o governo federal, o governo estadual, fazer parcerias com os programas de habitação. Tem aí programas do governo federal, também do governo do estado de São Paulo, pelo CDHU, e você consegue, né, atrair aí a atenção desses dois governos, né, o estadual e o federal, para investir em Avaré, para moradias populares, para famílias com renda até 2 salários mínimos, né, que é a renda menor, né? E então nós vamos batalhar muito para isso. Vou a São Paulo, vou a Brasília, vou articular com deputados, com secretários de Estado, ministros, para que Avaré receba moradias populares. A demanda aqui é bastante grande, muitas pessoas esperam para realizar esse sonho e será uma prioridade do meu governo. Novo tema, candidato, para o professor Júnior, que vai perguntar sobre infraestrutura. Candidato, um tema que deu muita polêmica em Avaré até o momento são os radares. Eu gostaria de saber se na sua administração, caso eleito, o senhor vai manter os radares, vai rever essa questão dos radares, qual a sua posição com relação a isso? Nós vamos suspender os radares no comecinho do governo, para o novo estudo técnico. Nós sabemos que os radares em Avaré foram instalados em lotes, 10, 30 radares. A Câmara de Vereadores fez uma CPI, na qual também eu participei, e nós identificamos ali que os radares não tinham um estudo técnico adequado, então foram implantados de acordo com a opinião de um secretário municipal, que pegou dados no sistema da PM na internet e instalou os radares, sem um engenheiro de tráfego atestar, né, que aqueles locais precisam de fato de um radar. Quando tem um local que tem mortes, né, tem óbitos, tem muitos acidentes, tem transtorno no trânsito, aí sim é o caso de instalar um radar. Mas isso não foi feito em Avaré. Vieram em lotes, 10, então nós temos hoje 30 radares espalhados pelas cidades. Me parece que não cumprem a função de regular o trânsito, mas sim de punir e arrecadar recursos públicos. São muitos radares que, de uma hora para outra, acabaram espantando os avareenses com a perseguição de tantas multas, né? Tem mototaxistas que trabalham para entregar a sua mercadoria, o alimento à noite, o lanche, a pizza, que tem 8, 10 multas, né? Então os radares hoje mexem no bolso do trabalhador.
Em alguns locais que tem radar, poderia ter ali uma lombada eletrônica, ou uma lombada comum mesmo. Não é? Então, nós vamos suspender os radares, não concordamos com a abrupta instalação de 30 radares de uma hora para outra em Avaré, e também nós acreditamos que o trânsito pode fluir numa boa, né, com o engenheiro de tráfego, com um projeto técnico, sem a instalação de tantos radares para punir injustamente os avarenses. Próxima pergunta será feita por Miguel Shibani. Turismo. Turismo. O Doutor Marcelo, primeira coisa, acho que é uma vergonha os banheiros públicos de Avaré. Tanto no campo quanto onde tiver banheiro público para receber o turismo de Avaré, o turista que vem para cá é vergonhoso. Tá? E qual é o foco do turismo nosso? O que só fala de represa. Qual que é a visão sua para focar a Avaré como instância turística? Nós, Miguel, somos reféns de uma concessão pública federal que confiou a uma empresa internacional chinesa a exploração da represa para fins de geração de energia elétrica. Então, quando a empresa precisa descarregar mais água nas turbinas, a represa fica vazia, né? Então, lógico, a represa é artificial, criada para gerar energia elétrica. Depois se formou ali o turismo na orla da represa, com hotéis, casas de veraneios e tal. A gente não pode, de fato, focar só na represa. Não é só isso que garante o título que nós temos de instância turística. O horto florestal tem que ser melhor aparelhado, né? Ali tem que ter uma pista para caminhada, não é? Tem que ter também algumas opções de lazer para as famílias, quiosques, e também a trilha das abelhas. Nós vamos criar no camping, né, uma trilha das abelhas para as crianças irem lá, conhecerem as espécies de abelhas também, atrair mais pessoas e mais turistas. Além disso, o Lago Berta Banvart, hoje, onde acontecem algumas pescarias esportivas, também precisa de mais apoio. Ali também quiosques, lanchonetes, pistas também de caminhada, para que seja, na verdade, um ambiente familiar e atraia mais pessoas. Eu vejo que a Avaré tem, sim, um potencial turístico, né? Por exemplo, o calçadão ali do Largo do Mercado. Acho que é necessário criar um calçadão ali, né? Coberto, com bares, com lanchonetes, com artesanato, né? De modo a promover também a visitação das pessoas que vêm para cá em eventos, nos hotéis, para a cidade, para conhecer mais a cidade, gastar ali no comércio, nas lojas, nos postos de combustível, restaurantes. Nós queremos, na verdade, fazer um trabalho para que o turista venha para Avaré, né? Por exemplo, o Arenão de Avaré é um grande palco para exposição, para eventos, para shows. Só que ele é usado uma vez por ano na Festa do Peão. Já que o Arenão existe e está construído, nós precisamos explorá-lo mais. A Avaré tinha antigamente, você lembra disso mais do que eu, um hotel municipal. A prefeitura, que tem algumas obrigações legais, constitucionais, de cuidar da educação, saúde pública, social, meio ambiente, etc., tinha também um hotel municipal que ela gerenciava. Está errado. A prefeitura não pode fazer tudo, né? Depois, o hotel foi fechado, né? Virou um centro administrativo, e o particular, o privado, investiu em hotéis. Já temos vários hotéis pela cidade. Está correto. Quem tem que cuidar de hotel não é a prefeitura, mas sim um investidor particular. O mesmo ocorre com o Arenão. Quem tem que promover eventos não é a prefeitura diretamente, mas sim através de um terceiro com expertise em promoção de eventos. Teve uma situação que o Guns N' Roses, né, teve em Ribeirão Preto, né? Quer dizer, vem para o Brasil, então assim, vai para uma região para atingir o seu público. Por que a Avaré não pode também entrar no radar dos grandes shows nacionais e internacionais com o Arenão que nós temos, com capacidade para milhares de pessoas, né? Então, eu acredito muito que vamos manter a IMAPA de graça, porque é uma tradição em Avaré, o povo já espera isso. Vamos manter a Festa do Peão com shows gratuitos, portões abertos, mas também explorar melhor o Arenão para todos os meses do ano acontecer um evento médio, grande ali, para atrair turistas. É um potencial também que nós temos de juntar cultura, eventos e turismo. Candidato, mais um tema aqui. Administração pública. Professor Júnior. Candidato, com relação à administração
municipal, nós temos um saldo muito grande de precatórios. 2024, a LOA tem um débito aí de 9 milhões com relação aos precatórios. O senhor pretende zerar esse déficit? O que o senhor pensa a respeito disso para os próximos anos? Tem que zerar. Os precatórios são títulos, né, que o judiciário, em um processo judicial, né, determina o pagamento e através do precatório que o particular recebe do poder público, né? E se é uma dívida, tem que ser paga. A gente tem que escalonar o pagamento de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive, para zerar os precatórios, que são direitos, né, títulos, né, de particulares que tenham alguma relação comercial, econômica com a prefeitura. Então, os precatórios consomem parte do orçamento municipal e tem que ser pago. Eu vou pagar em dia precatórios, fornecedores, a Vareprev, e para que a Varé tenha assim, respeito dos fornecedores, credibilidade para comprar bem, inclusive, e tem as contas saneadas. Nós sabemos que a dívida hoje é de cerca de 150 milhões de reais. Não é? Há uma previsão de déficit também para o ano que vem importante, que preocupa o próximo gestor, mas nós precisamos pagar em dia as dívidas e, lógico, para isso nós temos um plano econômico. Dos planos de governos apresentados pelos candidatos, somente o nosso tem um plano econômico de enxugar despesas de forma rigorosa, cortar desperdícios, para que a gente possa investir no que é prioritário. E os precatórios terão a sua ordem cronológica respeitada por nós também. Candidato, próximo tema. Vamos lá. Para Miguel Shibani, social. Social. Deixa eu ver o que está no social nosso aqui. O candidato Marcelo, em todas as esquinas de Avaré, você percebe o pessoal pedinte, nas vendas principais de Avaré. Você percebe isso aí, você percebe moradores de rua. E eu não vejo um trabalho mais profundo no serviço social. O que o candidato pensa sobre isso? Eu entendo que as pessoas que vivem em situação de rua, alta vulnerabilidade, sem aparato nenhum, né, da prefeitura para poder ter aí um caminho, carecem de assistência, promoção e inclusão, né? Assistência, quando ela está sentindo, né, fortemente, né, o afastamento do poder público, não tem um alimento. Então você assiste a pessoa dando a ela o mínimo, o básico, como dignidade, que é a alimentação, um lugar para ter o repouso, né? Então primeiro você assiste aquela pessoa. Após isso, você encaminha aquele cidadão que vive na rua para os canais, né, de programas sociais do governo, né? É promoção. Você vai, na verdade, assistir, promover a pessoa, dando ela uma capacitação técnica, um encaminhamento para algum programa também de assistência à saúde mental, né? Você promove a pessoa, dá a ela a dignidade de ser humano. E, na sequência, você inclui, oferecendo a ela oportunidades de trabalho, de qualificação profissional, para que ela tenha sua autonomia financeira. Esse seria o tripé, API, assistência, promoção e inclusão, para essas pessoas que vivem numa situação social muito delicada. E, lógico, a prefeitura tem poucos funcionários, são profissionais da área social que se dedicam muito a essas pessoas, né? Nós também pensamos em aumentar o quadro de servidores, aumentar também o recurso, o financiamento para as ações sociais e atender e cuidar das pessoas. Não é fácil, né? É uma situação também em que algumas pessoas vivem no álcool, na droga, não querem sair daquela vida porque tem uma dependência química, mas é necessário que uma ação efetiva do poder público, da prefeitura, do governo municipal, e como prefeito farei isso para que a gente consiga, no mínimo, levar assistência, promoção e inclusão, dando oportunidade para a pessoa sair daquela situação e ter aí a sua dignidade. Último tema para responder em 1 minuto. Esporte. Candidato, quais seriam as suas prioridades para o esporte, caso eleito? O esporte é uma ferramenta fundamental para que o jovem tenha ali uma colocação, né, tenha ali uma competitividade, sinta o seu valor na sociedade e também fuja de caminhos como drogas, né? E a gente vai investir pesado em esportes, ampliando os espaços públicos, reformando os já existentes e também concedendo uma bolsa atleta para que talentos de Avaré possam, além de estudar nas escolas, se dedicar à prática esportiva, ao treinamento.
Nós botamos muita fé, eu e o Major Pablo, meu vice, né? Nós botamos muita fé no esporte como ferramenta de colocar o jovem no caminho, dar a ele um sentido de vida e que ele possa, então, aí, sabe, viver bem, de forma saudável, sem drogas, sem caminhos errados, né? Então, nós teremos um apoio muito importante também na área esportiva, inclusive criando um complexo esportivo com salas para bocha, para luta de braço, para outros esportes também terem ali o seu espaço. Candidato, agora você tem 1 minuto para as suas considerações finais. A minha gratidão a vocês três que aqui comandam essa bancada, Dr. Wagner, Miguel Shibani, Dr. Júnior, e também ao grupo JBMS de Comunicação. É um prazer estar aqui com vocês, falando, conversando. Mais uma vez concorro a prefeito. Em 16 concorri, em 20 voltei para a Câmara, reconstruí a minha carreira, estou apto, mais preparado do que nunca, mais preparado de verdade para ser o gestor do município, para governar Avaré, junto com as instituições, com a Câmara de Vereadores, com os cidadãos, promovendo a mudança de verdade que todos nós buscamos. Todos nós queremos mudança, queremos melhorias, queremos avançar. Então eu peço a você que me acompanha aqui nessa entrevista que vote 20 se você quer a mudança de verdade em Avaré. Candidato, muito obrigado. Muito obrigado, Wagner, Miguel e todos vocês que acompanharam.